Ok, nesta ocasião gostaria de comentar uma questão que foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas para a prova da Câmara dos Deputados de 2007. Uma questão interessantíssima que fala o seguinte: um programa capaz de se autopropagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo, de computador para computador, denomina-se. Na alternativa A ele colocou cavalo de Troia, alternativa B, macros, alternativa C, backup, alternativa D, backdoor e alternativa E, worm. Bem, a alternativa que deveria ser assinalada pelo candidato na prova era a alternativa E, worm, que foi descrito perfeitamente na questão. Tá, okay? Exatamente essas são as características de um worm. Mas para me auxiliar um pouquinho melhor, para explicar um pouquinho melhor essa questão, gostaria de utilizar um arquivo chamado Cartilha de Segurança, que foi enviado há algum tempo atrás para os alunos, para as pessoas que estavam cadastradas no meu site, né, wagnerbugs.com.br. E olha que interessante, a cartilha, né, que foi elaborada pelo search.br, pode ser encontrada na internet pelo site cartilha.search.br. Gosto muito de comentar sobre essa cartilha porque muitas questões elaboradas para concurso público são extraídas, são elaboradas a partir dessa cartilha. Tá, ok? Mas olha só que a cartilha fala um pouquinho para nós aqui sobre worms. Olha que interessante. O worm é um programa capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Interessantíssimo. Aqui nós temos basicamente a questão que foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. E não é a única, várias questões em provas para concurso são extraídas deste material, principalmente pela Fundação Carlos Chagas. Muito bem. Voltando para a questão, gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre cada um dos conceitos. Por exemplo, o cavalo de Troia. Conta a mitologia grega que o cavalo de Troia foi uma grande estátua utilizada como instrumento de guerra pelos gregos para obter acesso à cidade de Troia. Já na informática, né, um cavalo de Troia é um programa, normalmente recebido como um presente, assim como na mitologia grega. Por exemplo, um cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogos, né? E, enfim, o cavalo de Troia envia informações do computador do usuário para terceiros, no caso o hacker. Esse programa envia informações básicas, informações necessárias para que o hacker inicie suas tentativas de acesso. Bom, essa seria basicamente um conceito sobre cavalo de Troia. Já as macros, citado na alternativa B, é uma sequência de ações e comandos que realizam uma sequência de ações, geralmente utilizado em programas que aceitam macros, como por exemplo o Word e Excel. Então você quer realizar uma sequência de ações que você utiliza costumeiramente, como aplicar um negrito, um itálico, uma cor de fonte diferenciada, um tamanho de fonte alterado. Então você, a partir de uma tecla de atalho, um botão que você cria para essa sequência de ações, essa macro, né, ela vai realizar todas essas sequências de ações automaticamente a partir do comando que você executar. Isso seriam basicamente macros. Já um vírus de macro, quando o arquivo é executado, né, ele vai realizar uma sequência de ações. Aí, o que pode acontecer nessa sequência de ações fica a critério e a criatividade do autor desse tipo de vírus. Já backup, que se encontra na alternativa C, é basicamente uma cópia de segurança. Não é nenhum problema para o nosso computador, pelo contrário, né? Aqueles arquivos mais importantes do nosso computador, nós temos que manter uma cópia separado da nossa unidade de armazenamento, para, no caso de uma eventual perda de dados, você consiga recuperar parte ou total essas informações importantes ali para você, para o seu computador, enfim. Já backdoors, essa é interessante. Backdoors é interessante. Como citado em Cavalo de Troia, o Cavalo de Troia envia informações para o hacker. Tá, ok? O hacker acessa e, em alguns casos, ele gostaria de voltar. Muitas vezes a intenção do hacker, quando ele acessa o computador, a intenção dele é voltar e sem ter que passar por todo aquele processo de novo, de obter as informações, realizar as tentativas de acesso. Então, o que ele faz? Ele instala um programa no computador desse usuário, né, no computador a ser invadido, para que na próxima tentativa esse backdoor facilite o acesso
nessa segunda tentativa, ou terceira tentativa e assim por diante.